Você pergunta e nós respondemos consultando a Bíblia. Primeira pergunta aqui vem de Wilson. Ele diz: como o crente deve fazer para inibir a ansiosidade? Bom, nós temos duas passagens bíblicas que vamos ler para ajudar este nosso irmão. Primeira, a recomendação de Jesus em Mateus capítulo 6, versículo 6. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, ora ao teu pai em secreto, e teu pai que vê secretamente te recompensará. Então, num momento, numa situação de ansiosidade, nada melhor do que buscar a ajuda de Deus, pedindo que Ele solucione e tire de nós o problema que causa ansiedade. Por outro lado, nós temos no livro de Filipenses, carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4, no versículo 6 ao versículo 8, ele diz: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Então, prezado irmão, aí está uma recomendação da palavra de Deus que pode aliviar o irmão dessa adversidade. Temos aqui Betinho. Nós temos tantos Betinhos, mas está aqui o nome Betinho, e ele pergunta: como o crente deve lidar nas adversidades que caem sobre o descrente e também cai sobre o crente? Nós temos a palavra de Jesus em João 16, 33, dizendo que no mundo teremos aflições. Não é verdade que o crente, depois que a pessoa que se converte, acabaram-se as aflições. Jesus foi muito claro: tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então aqui está a palavra de Jesus: no mundo tereis aflições, eu venci o mundo. Logo, nós podemos ser vencedores, embora o texto não diga e vós sereis vencedores, diga eu venci o mundo. Nós podemos aguardar que realmente tenhamos essa vitória. Romanos capítulo 8, versículo 18, o apóstolo Paulo diz: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Então aqui há uma comparação. As aflições deste tempo presente são temporárias. E a glória que em nós há de ser revelada é uma glória eterna. E ele continua o apóstolo: porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora, e não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. De modo que no versículo 22 e 23, o apóstolo aponta que toda a criação geme. E não só ela, mas nós mesmos,
que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a redenção do nosso corpo. Um corpo glorioso, semelhante ao corpo de Cristo, quando não haverá mais morte, não haverá mais pranto, não haverá mais clamor, não haverá mais dor. Mas enquanto mantivermos este corpo corruptível, hoje nós adoecemos, porque essa ideia de que crente não adoece, ou quando adoece, está com a fé fraca ou está em pecado, isso é doutrina furada, não tem base bíblica. Timóteo era um fiel servidor e Paulo recomenda a Timóteo que não bebesse mais água só, mas que com um pouco de vinho, diz ele, por causa das tuas frequentes enfermidades. No final de tudo, para o crente há o consolo da Bíblia Sagrada, e para a pessoa descrente na adversidade, nós temos o convite de Jesus em Mateus 11:28. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Outra pergunta, NQI é um homem. Ele diz o seguinte: tem uma criança de 3 anos. Aliás, a pergunta é: pastor, uma criança de 3 anos pode ficar endemoniada? Meu sobrinho ficou com ciúmes, ele tem 3 anos, e pegou uma faquinha de serrinha e fez uma cara terrível para a priminha, parecia estar endemoniado. Bom, criança pode ter essas reações sem que isto implique normalmente em que a pessoa ou que a criança esteja possessa. Entretanto, podemos dizer que na Bíblia Sagrada há o caso de uma criança que desde a sua infância ela estava vivendo sob o domínio do diabo. Capítulo 9 de Marcos, versículo 14 em diante, quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão e alguns escribas que disputavam com eles. E logo toda a multidão, vendo-o, ficou espantada e correndo para ele o saudaram. E perguntou aos escribas: que é que discutis com eles? E um da multidão respondendo disse: mestre, trouxe-te o meu filho que tem um espírito mudo, e este onde quer que o apanha, despedaça-o, e ele espuma, e range os dentes, e vai definhando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. E ele respondendo, disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco e até quando vos sofrerei? Trazei-mo. E trouxeram então, e quando ele ouviu, logo o espírito o agitou com violência, e caindo endemoniado por terra, revolvia-se escumando, e perguntou ao pai dele: quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele disse-lhe: desde a infância. Então, infância é uma idade como aqui está apontando, 3 anos. É um infante. E disse o homem ainda, o pai da criança: e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir, mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse: se tu podes crer, tudo é possível que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele.
E ele, clamando e agitando com violência, saiu e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Então tenhamos cuidado para não admitir, por qualquer travessura de crianças nessa faixa de 3, 4, 5 anos, que seja realmente uma criança possessa. É muito comum a traquinagem, mas isso não quer dizer que esteja. Porém, é preciso entender que pode acontecer. E aí está, então, a necessidade de discernimento e o uso do nome de Jesus para a libertação da criança. Temos aqui uma pergunta do Júlio. Ele diz: li numa revista Sentinela de 1º de novembro de 95, na página 8, que diz que Jesus Cristo é o arcanjo Miguel. É certo? Não. Isso é heresia. Vou repetir. Essa doutrina é herética, copiada de Ário, que era um heresiarca do segundo, terceiro século, que dizia que Jesus era um ser híbrido, meio Deus e meio anjo. Não absolutamente Deus e nem absolutamente anjo. Miguel é chefe de anjos, mas sempre na categoria de anjo, de ser criado. As diferenças que nós podemos mencionar rapidamente é a que está no livro de Daniel, capítulo 10, versículo 13, que declara Miguel um dos primeiros príncipes. Veja bem, Miguel, um dos primeiros príncipes. Ora, se Miguel é um dos primeiros príncipes, se admite que existam outros iguais a ele. Isso não acontece com Jesus Cristo. Jesus é Deus e é criador de Miguel, de acordo com Colossenses 1,16. Tudo foi criado por ele, sejam poderes, potestades, domínios, todas as autoridades espirituais que existem foram criadas pelo próprio Jesus Cristo. E o interessante é que o próprio Pai, que nós dizemos Deus, ordena no livro de Hebreus, no capítulo 1 e no versículo 6, que todos os anjos, inclusive Miguel, se prostrem e adorem o seu filho. E outra vez, quando introduz no mundo o primogênito, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. Ora, se todos os anjos de Deus adoram Jesus, Miguel, sendo um deles, também adora Jesus. Se Miguel adora Jesus, como Miguel pode ser Jesus? Ou Jesus ser Miguel? É claro que isso não é correto. Miguel, como anjo, de acordo com Apocalipse 22, 8 e 9, não pode ser adorado. Anjos e homens não podem ser adorados. Deus pode ser adorado. Ora, se Jesus não fosse Deus, como ele recebeu adoração aqui na terra? E mais, recebeu adoração dos próprios discípulos, em Mateus 14, 33. Os discípulos, diante da evidência do milagre de Jesus, de fazer cessar o vento e o mar, aquietar-se por ordem dele, prostraram-se diante de Jesus e o adoraram. Jesus foi adorado, de acordo com o capítulo 28, versículo 9,
do livro de Mateus, versículo 17, adorado pelos discípulos, consequentemente, um não pode ser o outro. Logo, Jesus é o Senhor dos senhores. Ele é o Rei dos reis, enquanto que Miguel é um dos primeiros príncipes. Este ensino é herético e, por isso, muito cuidado quando você lê certas literaturas, para que não venha cair no erro. Carlos Eduardo. Sou casado há 4 anos, mas eu e a minha esposa brigamos todos os dias. Tudo é motivo para brigar, o que me deixa fraco na fé e pensando em me separar. O que faço? Que notícia lamentável, que pergunta cruciante. Um casal, 4 anos de casado, só passam o tempo brigando. E naturalmente uma pessoa não resiste. Se vive em guerra com a esposa ou a esposa com o esposo, a fé não pode ser muito grande. Estou fraco e pior, estou pensando em me separar. Então eu quero dizer, meu prezado, que a contenda é uma arma que Satanás usa para destruir os relacionamentos conjugais, roubar a felicidade dos casais. Brigas devem e podem ser combatidas através dos ensinamentos deixados na Bíblia Sagrada. Ora, há um conselho de Paulo que o homem, o marido, deve amar a mulher como a si próprio. E Paulo declara numa outra passagem que devemos amar até o nosso inimigo. E eu digo então, se é para amar até o inimigo, mesmo que o marido ou a mulher tenha um e outro como inimigo, e a Bíblia recomenda para amar, se não pode amar como esposo e esposa, por favor, aceite o conselho de Paulo, ame o seu inimigo. Que não é o caso, é apenas uma consideração que estamos fazendo. Primeiro passo para combater as brigas. Mateus 26, 41. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Esteja atento ao comportamento de sua esposa. Observe o que a deixa irritada e evite aborrecê-la. Demonstre com palavras e ações que as brigas o incomodam e que você está disposto a evitá-las. Outro conselho: ouça antes de falar e antes de irar-se. Portanto, meus amados irmãos, todo homem esteja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Tiago 1,19. Procure entender a forma de pensar, sentir de sua esposa, escute tudo o que ela tem a dizer e só depois de ela expor o seu ponto de vista, mostre o seu. Assim vocês estarão substituindo as brigas pelo diálogo. No diálogo há uma busca de compreensão, pelo acordo, para a reconciliação, e os dois saem ganhando. Já nas discussões, cada um quer defender o seu parecer quando trocam-se ofensas, xingamentos e palavras que ferem a cumplicidade e o companheirismo. No final, os dois perdem e saem magoados e infelizes. Concluindo, o dito popular é muito certo: quando um não quer, dois não brigam. Fuja desta armadilha, não brigue, converse. E quanto ao final, me separar, ora, tenha paciência,
O que Deus ajuntou, não o separe o homem. O divórcio para o cristão não é uma alternativa, é uma saída de emergência em casos especialíssimos, como disse Jesus, caso de quebra de vínculo matrimonial, infidelidade de um dos cônjuges. Só em casos extremos. Mas separar-se, isso é algo que não condiz com um cristão. Finalmente, o amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Vamos ler mais o 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 4 a 7, para que esses problemas conjugais não atinjam uma situação assim tão crítica. Temos aqui Fátima, ela pergunta: existe o dom da revelação? Nós queremos dizer que os dons do Espírito estão mencionados em 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 7 a 11. Neste capítulo, o apóstolo menciona 9 dons do Espírito Santo e nenhuma desses dons, desses 9 dons, há menção de dom de revelação, mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outra a operação de maravilhas, e a outra a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outra a revelação, aliás, a outra a variedade de línguas, e a outra a interpretação de línguas. Então estão aqui do versículo 7 até o versículo 9, 9 dons. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Agora, não vamos negar que homens de Deus do passado tiveram suas revelações especiais, como no capítulo 12 de 2 aos Coríntios, o apóstolo Paulo teve uma revelação e ele não se identifica, mas diz assim, versículo 1: em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo, não sei, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso, e ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. Nós temos também o livro do Apocalipse, palavra grega que significa revelação, todo ele dado a João na ilha de Patmos. É um livro que o próprio nome indica revelação, mas existem essas chamadas revelações que podem ser de origem humana. E tenhamos cuidado com essas revelações, porque desencaminham. Capítulo 14 do livro de Jeremias, versículo 14: e disse-me o Senhor, os profetas profetizam falsamente no meu nome, nunca os enviei, nem lhes dei ordem, nunca lhes falei, visão falsa, adivinhação e vaidade, o engano do seu coração é o que eles vos profetizam. Cuidado, porque é preciso que se tenha discernimento e não venhamos a cair em erros.